Sejam bem-vindos para mais uma aula de arte em mídias digitais. Essa é a aula 12. Nós vamos falar sobre códigos e signos visuais. O objetivo dessa aula é selecionar e aplicar recursos criativos de diferentes linguagens na criação de projetos coletivos. Então, se preparem, já preparem seus grupos, porque nós vamos fazer atividade em grupo nesta aula ainda. A publicidade, ela é uma forma de comunicação visual e textual, que utiliza uma linguagem própria para persuadir e influenciar o público. Então, como nós vimos nas aulas passadas, como as propagandas influenciam a gente, as nossas escolhas, em decidir comprar um produto em detrimento de outro. No cerne dessa linguagem estão os códigos e signos visuais. São elementos fundamentais que elas transcendem as palavras e se manifestam por meio de imagens, cores, formas e símbolos, como nós vimos nas aulas anteriores. Os códigos visuais na publicidade, elas englobam elementos como o layout, que é como os elementos estão dispostos, o design gráfico, que é tudo em si, todos os elementos em si, a tipografia, que são as fontes utilizadas, e o estilo visual, que as cores, as formas, tudo que compõe o visual, o design desse código. A escolha de cada um desses elementos é cuidadosamente ponderada para criar uma estética que ressoe no público-alvo. Então, você tem um público e você quer atingi-lo. Como você vai atingir esse público? Então, você tem que pensar na cor, nas formas, no estilo, na tipografia, tudo que vai, que conversa com esse público-alvo, que vai chegar até ele. Por exemplo, um design clean e minimalista, ele pode transmitir modernidade e sofisticação, como o símbolo da Apple, que é branco e preto e só tem o desenho da maçã mordida e nada mais. Enquanto cores vibrantes, cores quentes, descontraídas, elas podem sugerir juventude e dinamismo, como da Coca-Cola, como a Puma, por exemplo. Os signos visuais, eles são simbólicos, carregam significados culturais e também emocionais. Os logotipos, os ícones e imagens específicas são cuidadosamente selecionados para representar conceitos mais amplos. Um exemplo disso, como eu falei no exemplo anterior, a maçã mordida da Apple, ela não é apenas um símbolo de tecnologia, mas também ela evoca a ideia de inovação, de status. Afinal, quem tem um Apple? Poucas pessoas o têm, não é todo mundo que tem. Esses signos, eles transcendem barreiras linguísticas, falando diretamente no subconsciente do consumidor. Então, você pensa em Apple, você pensa em sofisticação, em tecnologia, em uma coisa mais cara, pouco acessível. As cores, elas desempenham um papel crucial na comunicação visual. Cada cor evoca uma emoção e associação específica. Então, como vimos nas aulas anteriores, como as cores se associam às marcas, como as marcas associam as cores, o vermelho pode transmitir paixão, energia, uma cor quente, enquanto que o azul, que é uma cor fria, sugere mais confiança, tranquilidade, Compreender o impacto psicológico das cores permite aos profissionais de marketing criar a atmosfera emocional adequada para reforçar a mensagem que a marca quer passar. E a maneira como esses elementos visuais são organizados em um anúncio, ele é crucial para direcionar a atenção do espectador. A hierarquia visual determina a disposição, tamanho, contraste, os elementos. Ela orienta o olhar do observador, destacando as informações importantes que, contando aí uma história visual de uma maneira eficaz. Um exemplo é este outdoor aqui da Coca-Cola.
O texto diz: celebre 125 anos com a Coca-Cola. Ao ler essa imagem, nós percebemos o pai olhando para a mãe, de lado. A mãe olhando para a filha mais velha e a filha olhando para o irmão menor, deixando claro a passagem de tempo em que o refrigerante está nessa família, né? É passado de geração para geração. Então, desde lá da família do pai, né? E aí ele com a esposa e a filha mais velha já usa desde pequenininha e o filho mais novo também consumindo Coca-Cola. O espectador tem essa visão hierárquica, né, do tempo, da geração e da proposta que o outdoor quer passar. Que a Coca-Cola é tradicional, passada de família para família. A intertextualidade e a referência a outros contextos culturais é uma prática comum nessa publicidade. Ao utilizar elementos familiares, né, como memes, ícones culturais, eventos sociais, anúncios constroem uma ponte entre a mensagem da marca e as experiências compartilhadas pelo público-alvo, criando uma conexão mais profunda entre eles. Então, tem muitas propagandas aí que vocês devem se lembrar de quando vocês eram crianças, que conectaram, né, com o seu emocional, com o que você estava vivendo na época. Então, a publicidade ela é um campo onde os códigos e signos visuais desempenham um papel central na construção do significado e na transmissão das mensagens persuasivas. Ao decifrar essa linguagem oculta, os consumidores podem desenvolver uma compreensão mais crítica das estratégias publicitárias e, ao mesmo tempo, apreciar a arte de comunicar por meio de imagens e símbolos. Para a atividade prática de hoje, nos seus grupos, né, ou duplas, como queiram, vocês vão analisar alguns comerciais. Pode ser 2 comerciais, que seja. Vocês vão criar um painel, pode ser físico, né, no caderno de vocês mesmos, que é mais rápido, ou digital, se vocês preferirem. Separados por categoria. Então, vocês vão colocar a estética desse comercial, as cores que são predominantes, né, nessa propaganda, a composição visual dela e as referências sociais e culturais que ela passa. Vocês vão pegar essas 2 imagens desses comerciais e vão escrever um pequeno texto justificando a escolha da sua classificação, ou seja, o que aparece no comercial que te leva a classificá-lo em alguma dessas categorias? A estética, né, a cor, a composição visual e as referências sociais e culturais. Então, eu vou dar um tempo para vocês escolherem qualquer comercial da sua escolha. Pode ser imagem estática, né, como um cartaz, um folder, um outdoor, ou pode ser um comercial em vídeo também, né, uma propaganda em vídeo. Então, vocês vão escolher 2 e vão analisá-los. Vou dar um tempo. Just never enough. Sorry.
Ok, voltando aqui, já deu tempo de vocês fazerem essa atividade, certo? Eu vou vistar logo mais. Se ainda não deu tempo de fazer, corra para fazer, porque o tempo está acabando, nosso prazo está apertado. Não deixe acumular as atividades, façam, né? Enquanto tá rolando aqui a musiquinha, já vai agilizando, já vai fazendo. Não perde tempo. O que nós aprendemos na aula de hoje? A análise e compreensão de códigos e signos visuais a partir da seleção e aplicação de recursos criativos de diferentes linguagens. São as referências da aula de hoje e, como eu já falei anteriormente, façam as atividades. É importante que as façam para melhor compreensão do conteúdo e também elas valem pontos que vão fechar a média final. Quem não fizer atividade nenhuma vai ficar com 0. Infelizmente, é isso, não tem o que fazer. Sejam bem-vindos para mais uma aula de arte e mídias digitais. E essa é a aula 13, Códigos e Signos Visuais no Marketing Digital. O objetivo dessa aula é selecionar e aplicar recursos criativos de diferentes linguagens na elaboração de projetos coletivos. Na aula anterior, estudamos sobre a importância de cada elemento da linguagem publicitária para que se efetive seu objetivo de conhecimento, seja pelos elementos físicos, como cores, composição, forma, cor, seja pelo lado emocional, ligação entre o produto e o consumidor. Nessa aula, a proposta é a criação de uma campanha que tenha como foco o uso de diversas linguagens para atingir o público pretendido. Para a atividade, vocês vão, com seus grupos, escolher um objeto do seu material escolar. Isso mesmo, qualquer objeto. Pode ser caneta, pode ser um caderno, pode ser seu estojo, pode ser qualquer material.
vocês vão elaborar um roteiro de divulgação desse objeto, reforçando o uso, né, da persuasão. Vocês vão utilizar aí os meios de persuasão para que as pessoas sintam convencidas, né, a precisar dele. Então, você vai pegar a sua caneta ou qualquer objeto seu, caderno aí, e fazer um texto bem persuasivo para que o consumidor, né, queira adquirir o seu produto. Listem diferentes elementos criativos e linguagens que podem ser exploradas nessa campanha, como texto, imagem, áudio, vídeo, né, realidade aumentada, pensando no seu público-alvo. Como que isso vai ser entendido? Utilize pelo menos 2 linguagens diferentes para 2 públicos diferentes. Então, que tipo de público você vai direcionar? Eu quero, por exemplo, vender essa caneta para estudantes, né, do ensino médio. Então, vou ter uma visão sobre como vender essa caneta para estudantes do ensino médio. Aí, se meu público-alvo for diferente, se meu público-alvo for executivos, como que eu vou vender uma caneta para uma pessoa dessa? Então, já pensem nisso, tá legal? E cada grupo deve escolher pelo menos 3 elementos criativos que serão incorporados na campanha e realizar um brainstorm para gerar ideias que integrem os elementos criativos escolhidos, abuso da criatividade e inovação. Então, o que seria esse brainstorm? Cada um vai pensar numa situação, vai ter uma ideia e vocês vão jogar essas ideias aí no seu grupo. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa, vão falando palavras que remetem ao produto, ao assunto, e dessas ideias vocês vão tirar aí a conclusão, né? Com base nas ideias, cada grupo vai desenvolver o conceito sólido para essa campanha, considerando a experiência multissensorial que deseja proporcionar ao público. Cada grupo apresenta sua campanha aos outros grupos, explicando as escolhas criativas e como cada elemento contribui para a experiência global. Destacamos como, né, os diferentes elementos criativos eles foram integrados de maneira eficaz. Então, vou dar um tempinho para vocês fazerem essa atividade e vai ser bem legal, bem criativo. Usem a criatividade de vocês. Just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me was
Ok, já deu tempo de vocês pensarem como vão elaborar essa atividade. Beleza? O que nós vimos nessa aula foi a criação de uma campanha publicitária com foco na seleção e aplicação de recursos criativos de diferentes linguagens na elaboração de projetos coletivos. Então, vocês aí utilizaram tudo que vocês aprenderam nas aulas anteriores para criar essa campanha publicitária para vender o seu objeto de estudo. Essas são as referências da aula de hoje e quem já fez atividade pode trazer para eu vistar. Quem ainda não fez, acelera e faça, tá legal? É importante que vocês façam ou vão ficar com 0.